Nosso assunto de hoje é sobre a vida, testemunho e obras de Tiago, irmão de Jesus, Atos 15, do 11 ao 21. Diz assim a palavra de Deus. Pelo contrário, cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus, do mesmo modo que eles. E então toda a multidão silenciou e passou a ouvir Barnabé e Paulo, que contavam quantos milagres, feitos extraordinários e sinais Deus havia realizado por meio deles entre os gentios. Quando acabaram de falar, Tiago tomou a palavra e disse: Irmãos, ouve-me. Simão relatou como, primeiramente, Deus foi ao encontro dos gentios para formar dentre eles um povo dedicado ao seu nome. E por isso concordaram as palavras dos profetas, como está escrito: Depois disso voltarei e reconstruirei a tenda de Davi, que está caída, reconstruirei as suas ruínas e tornarei a levantá-la, para que o restante dos homens busque o Senhor, sim, todos os gentios sobre os quais invoca o meu nome, diz o Senhor, que faz essas coisas conhecidas desde a antiguidade. Por isso, penso que não se deve perturbar os que dentre os gentios se converteram a Deus, mas escrever a eles que se abstenham das contaminações dos ídolos, da imoralidade, da carne, dos animais sufocados e do sangue. Porque desde os tempos antigos e em cada cidade Moisés tem homens que preguem e é lido a cada sábado das sinagogas. Então, pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros com toda a igreja acolher ou escolher, melhor dizendo, homens dentre eles e enviá-los a Antioquia com Paulo e Barnabé. E foram escolhidos Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens influentes entre os homens. Nós estamos aqui diante do primeiro concílio que aconteceu em Jerusalém por causa de algumas controvérsias, alguns problemas que estavam acontecendo ali entre os judaizantes. O que acontecia? Quando uma pessoa se convertia ao Senhor Jesus, os judaizantes, eles então pediam aos homens para se circuncidarem, porque senão eles não seriam salvos, não seriam cristãos verdadeiros. Então essa reunião aconteceu em Jerusalém e foi promovida para resolver então essa situação de conflito entre os irmãos. É interessante porque no capítulo 2, no capítulo 1, os irmãos estavam unidos ali, havia comunhão, alegria, prazer de estarem juntos na casa de Deus. Mas no capítulo 6 tem lá um problema, uma discussão, né, que precisa ser resolvida. No capítulo 11 também tem um problema lá quando Pedro vai pregar na casa de Cornélio, né? E agora no capítulo 15 acontece o primeiro concílio, porque ainda repercute ali essa questão do judaísmo, então eles precisam decidir essa situação que está atrapalhando o crescimento do evangelho. Então, onde tem pessoas, tem conflitos, os problemas surgem após a conversão de Cornélio, como eu disse, né, após as viúvas ficarem ali com fome e agora por causa da pregação dos missionários ali entre os gentios. Então, Pedro recebeu uma visão de Deus em certo momento para ir lá na casa de Cornélio. E foi depois de pregar o evangelho, ver o Espírito Santo agindo na vida dos gentios, que ele explicou a palavra de Deus e viu que a graça de Deus também estava atingindo os gentios e isso ficou notório, mas pelo visto alguns ainda não estavam satisfeitos e começaram então a exigir dos novos cristãos que fossem circuncidados para receber a salvação. Atos capítulo 15, do 1 ao 2 aí, e o verso 5 também mostra isso. Paulo e Barnabé então discutiram muito com esses homens. Capítulo 15, verso de número 1 e 2 mostra que Paulo e Barnabé discutiram com eles para resolver essa situação, mas não conseguiram resolver. E foi por esse motivo que os presbíteros e apóstolos e líderes e autoridades da igreja se reuniram em uma assembleia, em um concílio para resolver essa situação. E na reunião, os missionários, eles tiveram a oportunidade de prestar um relatório do trabalho que estavam realizando por intermédio do Espírito Santo de Deus. Deus estava agindo no trabalho, Deus estava convertendo pessoas, gentios, né, ali da região. Então, nesse momento, diz a Bíblia que Pedro e Tiago, que eram considerados colunas da igreja, eles disseram que Deus estava salvando os gentios por meio de sua graça e os judeus não deveriam impedir o agir de Deus. Para eles, os irmãos deveriam apoiar os gentios ao invés de ficar impondo um jugo que ninguém foi capaz de carregar. Capítulo 15, verso 10 e 11 diz claramente: nem os nossos pais foram capazes de carregar esse jugo, por que vocês estão induzindo as pessoas querendo que elas façam o que nem nossos pais e nem nós podemos fazer? Então, depois de falar, depois da fala de Pedro, melhor dizendo, Tiago tomou a palavra. Tiago aqui é aquele meio-irmão de Jesus. É verdade que quando Jesus
andava entre os seus irmãos ali, pregava, a impressão que temos é que os irmãos não acreditavam nele. Mas depois da ressurreição de Jesus, então Tiago se torna ali um homem muito poderoso. Ele crê no Senhor, ele vai levar a palavra do Senhor, e é ele que escreve lá os 5 capítulos da carta de Tiago, esse mesmo aqui. Esse homem era considerado um homem de oração, chamado até de joelho de camelo, porque ele orava muito. Então Tiago tomou a palavra e endossou o que Pedro tinha falado. E em seguida, uma carta foi escrita e enviada aos irmãos, dizendo que eles deveriam abster-se das contaminações dos ídolos, ou seja, não deveriam adorar a imagens, né? Não deveria praticar a idolatria, bem como eles deveriam também se abster de relações sexuais ilícitas e da carne de animais sufocados, que é quando a pessoa tenta estrangular ali o animal e o sangue fica preso, então eles não deveriam comer o sangue do animal, capítulo 15, verso de número 20 de Atos. Então aquela reunião ensinou aos irmãos e a nós também lições importantes para toda a igreja. Nós podemos ser diferentes, mas devemos ter o mesmo amor, o mesmo sentimento, o mesmo olhar piedoso, de compaixão e graça, e evitar ao máximo dividir a igreja do Senhor por causa de questões simples, questões que não são tão importantes. Então nós não podemos fechar as portas que Deus abriu para os pecadores. Então, os legalistas, eles não podem agradar a Deus porque a salvação é pela graça. Então, o legalista, ele acha que tem que fazer alguma coisa para agradar a Deus, ele precisa manifestar alguma obra, mas a salvação é pela graça. Pela graça sois salvos, Efésios capítulo 2, verso 8 e 9. E não vem de vós, não vem de vocês, é um presente que Deus dá. Essa é a verdade. Então, Deus está disposto a salvar todos os pecadores que se arrependem humildemente e aceitam Jesus pela fé. Se arrependem dos seus pecados e creem em Jesus pela fé. E é pela fé que somos salvos, por meio da graça do nosso Deus. Atos capítulo 4, verso 2 diz que não há salvação em nenhum outro. Debaixo do céu e da terra, somente Cristo pode salvar. Então, além disso, a palavra de Deus mostra que é da vontade do Senhor salvar os pecadores. Sim, antes de tudo, exorto que se façam súplicas e orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis, por todas as autoridades que exercem o poder, para que tenham uma vida tranquila e serena, em toda piedade e honestidade. E isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Senhor, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. 1 Timóteo capítulo 2, do 1 ao 4. Então a verdade é a palavra de Deus. Ela é suficiente, ela é inerrante, ela é poderosa, ela pode instruir, fortalecer, animar, encorajar, levantar, e ela é uma arma poderosa, diz 2 Coríntios capítulo 4, capítulo 10, verso de número 4. Então os cristãos devem fazer uso da palavra de Deus. Os cristãos não têm que acrescentar nada além do que já está escrito, além do que já está revelado na Santa Palavra. O Evangelho é puro, é simples, é poderoso, e é pela fé no Filho de Deus que nós somos salvos. Não precisamos acrescentar mais nada, porque tudo já está completo e tudo já foi idealizado com finalidade de fazer com que nós conheçamos o Senhor. Então, muitas discussões desnecessárias acabam dividindo a igreja. A igreja do Senhor acaba ficando atrasada e não cumpre sua obra, sua missão. Então, fujamos dessas coisas, como diz 2 Timóteo capítulo 2, verso 23. Há muitos homens inventando teologia, inventando doutrina, e muitas pessoas estão confusas e perdidas porque acreditam nesses homens. Em Atos 2, a igreja estava unida e ela precisa continuar unida. Uma comunidade unida, ela cresce, fortalece, ganha almas, é abençoada por Jesus, porque a Bíblia diz quão bom e maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Então a igreja é um referencial de esperança para o mundo, mas uma igreja dividida não abençoa, não atrai, não encoraja ninguém. Como disse Mark Dever, por meio de nossas vidas como cristãos, nós estamos ensinando uns aos outros e ao mundo sobre Deus, a nossa maneira de ver as coisas, nossa maneira de tomar decisões, né? Nós estamos ensinando as pessoas sobre Deus. Então, o fundador da igreja é Jesus. Só Ele é o dono da igreja. Só Ele tem palavra de vida eterna. Só Ele que pode dar direção segura para a igreja. E Ele nunca trabalhou contra o seu reino. Ele veio fazer a vontade do Pai. Ele veio para pagar a nossa dívida, reconciliar nós, os pecadores, com o Senhor. Ele veio para nos dar vida eterna. Em sua oração sacerdotal, ele também mostrou qual é o seu desejo. Ele disse: rogo não somente por estes, mas também por aqueles que virão a crer em mim pela palavra deles, para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, és em mim
e eu em ti, e que também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu lhes dei a glória que me deste, para que sejam um, assim como nós somos um. João capítulo 17, verso 20 ao 22. Então, os cristãos, ou o cristão em geral, tem o dever de estudar a vida de Jesus, seguir o seu exemplo, seus ensinamentos, colocar em prática os ensinamentos do Senhor. Não é o nosso gosto, ou a nossa vontade, ou a nossa proeminência que tem que prevalecer na igreja, mas a vontade de Deus revelada na palavra. Precisamos, portanto, tomar cuidado para não coagir as pessoas, exigindo obediência a coisas que nós mesmos não podemos obedecer, ensinamentos que nós mesmos não extraímos da palavra de Deus, que não vem de Jesus e não foram ensinados pelos discípulos. Há muitas doutrinas pragmáticas, erradas, contrárias à vontade de Deus sendo circuladas no mundo. Nós precisamos ter cuidado para não receber todo o espírito, porque nem todo vem de Deus. Diz 1 João 4, verso 1 ao 6, que nem todo espírito vem de Deus. Então os mandamentos do Senhor não são pesados. Seu fardo é leve e suave. Mateus 11 fala sobre isso, 1 João 5, 2 ao 6 também. Felizmente, existem muitas doutrinas que são heresias, frutos da cabeça de homens perversos que não têm o conhecimento de Deus. Você pode imaginar quantas pessoas estão confusas em nossos dias porque acreditam em falsas doutrinas, quantos ensinamentos na TV, na internet, no YouTube, no Instagram, que não servem para nada, só para iludir a cabeça das pessoas. Quantas pessoas estão fracas, confusas e fora da igreja? Quantos homens desigrejados? Quantas pessoas estão desanimadas, sem esperança, sem salvação, porque ouviram muitas vozes mentirosas e estranhas? Como concordo com Warren Wiersbe quando ele diz o seguinte, que é uma decisão pecaminosa seguir um membro influente da igreja que luta para fazer sua opinião prevalecer em alguma questão secundária. Então tem pessoas assim, que quando a opinião dela não prevalece, ela fica com raiva, ela se afasta, ela se encolhe. Uma das coisas que o diabo procura fazer é causar confusão na mente das pessoas. E se ele conseguir contaminar sua mente, vai dominar toda a sua vida, vai destruir a sua fé. Feliz é o crente que frequenta uma igreja que tem doutrina e vida, compaixão e graça, amor e fé, ortodoxia e prática da piedade. Tiago se juntou com Pedro, melhor dizendo, ele se juntou com Pedro, se uniu com Pedro ali para defender a verdade. Seu discurso foi pertinente, seu amor foi visto e os irmãos entraram em acordo naquela questão. E a igreja não foi dividida, a igreja se uniu para resolver aquela situação e no final todos foram beneficiados, como diz o verso 13 e o verso 22, que eles saíram divulgando a decisão que a igreja tomou. Então a igreja é do Senhor. Nós não temos direito de querer mandar na igreja porque a igreja é do Senhor. Devemos ler a Bíblia para ver o que o Senhor orienta e o que nós devemos fazer. E então nós temos aqui agora alguns desafios práticos. Em primeiro lugar, procure as pessoas e fale daquilo que Deus tem feito em sua vida, na vida da sua família, na vida da sua igreja. Preste um bom relatório daquilo que Deus tem feito por meio de seu trabalho. Seja um mensageiro da esperança. Tem muita gente sofrendo, precisando de uma palavra de esperança. E você pode, se você é um cristão, levar uma mensagem que salva, que cura, que encoraja. Segundo, se alegre e divulgue as boas novas de salvação. Evite discussões que possam gerar dúvida no coração e na mente das pessoas. Faz com que a igreja do Senhor cresça. Seja um parceiro de Deus na obra de evangelizar o mundo. Trabalhe pela unidade da igreja. Seja um cristão verdadeiro, fervoroso e amoroso. E ao invés de ficar caçando o cisco do olho do irmão, limpando o copo e coando o camelo, como faziam os fariseus, pregue o evangelho de Jesus e siga o exemplo de Cristo. E termino com Mateus 16, Marcos 16, 19 ao 20, que diz assim: depois de lhes ter falado, o Senhor foi elevado ao céu e assentou-se à direita de Deus. E então, saindo os discípulos, pregaram por toda a parte. O Senhor cooperava com eles, confirmando a palavra com sinais que os acompanhavam. Que Deus nos ajude a pregar o evangelho do Senhor. Que Deus nos ajude a sermos servos de Deus, que testemunham daquilo que Deus tem feito por intermédio do Espírito Santo. O que Deus requer de nós? Que preguemos a palavra em obediência e santo temor. A igreja não é propriedade de pessoas, ela pertence a Jesus e é pela graça que ele salva quem ele quer. Outra coisa, a igreja é um lugar dos diferentes, portanto, pensemos no amor
e vamos cultivar também a tolerância, o respeito e o perdão. Que Deus nos ajude.